Pessoal, a dúvida que me mandaram na caixinha de interação foi se os anticoncepcionais hormonais têm grande influência sobre a condição de tromboembolismo venosa. Alguém de vocês aí, mulheres, né, claro, que fazem uso de anticoncepcional oral ou anticoncepcional por outra via de administração, tem essa dúvida ou teve algum imprevisto com essa condição? Se puder ir aí interagir com a gente, é bom que a gente deixe esse tema mais bem abordado, beleza? Então vamos lá. Pessoal, qual que é a real relação dos contraceptivos hormonais, no caso o pessoal pergunta mais sobre os orais, e a sua relação com o risco de tromboembolismo venoso? Antes de explicar para vocês se há relação ou não, eu preciso explicar para vocês o que é tromboembolismo. O tromboembolismo, ou TEV, né, que é o tromboembolismo venoso, que é o TEV, que é a sigla que a gente costuma utilizar, é a formação de um coágulo sanguíneo, que a gente chama de trombo. É como se fosse uma estrutura que vai obstruir a região vascular, certo? Que vai acontecer ali no interior de uma veia profunda, que normalmente acontece ali nos membros inferiores, na região abdominal, sistema nervoso central, ou seja, qualquer estrutura que tenha ou que dependa de uma trama vascular venosa, ela pode ser acometida por esse trombo. Ela pode desprender e ir até nessa região, acometendo esse órgão, essa estrutura, certo? E normalmente acontece a trombose venosa profunda, que é a TVP, que acomete frequentemente as veias dos membros inferiores. As mulheres aí sabem do que eu estou falando. Tem essa alta incidência. E acontece, como eu falei para vocês, ou por um desprendimento parcial dessa molécula, desses trombos, ou um desprendimento total desse trombo, que vai viajar por toda essa corrente sanguínea, da corrente sistema circulatório, né? E vai chegar nesse fluxo, e inclusive pode chegar em qualquer órgão, como eu falei, e pode chegar no pulmão, que vai acontecer e pode gerar a embolia pulmonar, que a gente fala TEP, né? Só que normalmente o pessoal tem mais esse medo, faz esse desprendimento desse trombo dos membros inferiores e vai até ali no pulmão. Só que a maioria dos TEPs, né, que é o tromboembolismo pulmonar, na maioria dos episódios não ocasiona morte, certo? Então, pode ser acometido, mas o risco dele é baixo. Pessoal, os principais fatores de risco para acontecer a trombose, esse tromboembolismo venoso, são 3. Vocês vão querer anotar? Eu vou falando, vocês vão anotando para vocês. O primeiro fator de risco que pode acontecer nessa modificação fisiológica, dessa cinética circulatória, é a hipercoagulabilidade. Isso, o excesso de coagulação desses componentes sanguíneos. Ou seja, vai acontecer uma alteração nesses componentes do sangue que facilitam a formação de coágulos. E esses coágulos, eles vão gerar esses trombos. E aí, podem ter várias etiologias. Por exemplo, alterações genéticas de algumas enzimas que vão favorecer essa cascata da coagulação, pode ser provocado também por medicamentos, inclusive anticoncepcional. Eu vou explicar mais para frente. Dentre outros compostos medicamentosos. Pode ser acometido, além da hipercoagulabilidade, pode acontecer pela lesão vascular, que acontece normalmente ali na superfície do endotélio vascular. Endotélio, pessoal, é a parte interna do vaso. Imagina o nosso sistema vascular, que tem a parte externa de uma mangueira, para você entender, e a parte interna a gente denomina endotélio. Parte interna, endo de dentro, télio do tecido vascular, certo? Que vai gerar essa lesão, ou seja, lesão vascular da superfície do endotélio vascular por algum trauma direto ou um trauma por substâncias irritativas. Um exemplo para você ter melhor compreensão: componentes da fumaça do cigarro, ou seja, tabagismo, tem uma grande propensão a desenvolver tromboembolismo venoso. E também quimioterápicos, dependendo da terapia ou interação medicamentosa que você
tenha que utilizar por outras etiologias ou disfunções de algumas patologias que você seja cometido, certo? E também a terceira é a êxtase venosa. O que é isso? É a lentificação do retorno venoso. Por que acontece isso? Pela baixa efetividade de contração muscular e ou movimento articular ausente ou ineficiente, ou seja, pela baixa contração do músculo esquelético e pela baixa ejeção da bomba cardíaca, ou seja, se esse fluxo sanguíneo ele para de percorrer, para de circular de forma eficiente, essas componentes sanguíneos começam a se depositar e geram uma condição trombofílica. Tudo que é fílica tem associação trombofóbica que se afasta da condição. Então é uma condição trombofílica que favorece a formação de trombos, tanto a hipercoagulabilidade, lesão vascular e a estenose venosa. E também essa ausência desses movimentos articulares. Para vocês que não sabem, os músculos e as articulações geram uma ação mecânica para auxiliar no retorno venoso. Então quem não tem o sistema muscular ou venoso potente não tem esse retorno venoso eficiente, certo? Então cuidado para a galera que é inativa e se movimenta pouco. E por isso que acontece muito ali quando você tem um voo muito longo e gera aquela condição de imobilidade articular. Ou seja, você complica, você desfavorece esse retorno venoso. Por isso que o pessoal quando viaja de avião e fica muito tempo parado, sentado, e quando levanta pode desprender esse tombo e gerar a TEP, que eu falei para vocês, tromboembolismo pulmonar. E isso pode acontecer em qualquer outro órgão-alvo, não só no pulmão, certo? Beleza, Rafael, agora que você já explicou o que é o trombo, quais são os fatores que propiciam o acometimento desse trombo, eu vou explicar para vocês qual é o real impacto dos anticoncepcionais no tromboembolismo venoso, certo? Realmente, pessoal, o estrogênio está ligado à hipercoagulabilidade sanguínea, ou seja, ele é um agente trombofílico, certo? A mulher possui períodos de maior risco, que são período gestacional, ou seja, quando essa mulher está grávida, está gestando em uma gestação, essa proporção desses hormônios endógenos produzidos pela sua fisiologia natural vão propiciar a essa condição, porque entra em uma condição de hiperestrogenismo e hiperprodução de progesterona. Fugiu a palavra. Tanto a hiperprodução de progesterona e de estrogênio vão gerar essa condição, e também pela modificação dessa morfologia, esse centro de equilíbrio, e toda a condição da mulher que está grávida, ela modifica toda essa dinâmica anatômica e fisiológica, que infelizmente é desfavorável para o retorno venoso, que favorece a tromboembolismo venoso, certo? E também o período pós-parto, tanto a gravidez, tanto o período pós-parto, porque está ainda nessa readaptação, nessa reorganização fisiológica, endocrinológica, morfológica, estrutural, pode favorecer ao acometimento do tromboembolismo venoso, certo? E essas condições oferecem maior risco, como eu falei para vocês, pela condição hormonal, pela alteração dessa anatomia, da fisiologia dessa mulher, se comparado a uma mulher não grávida, certo? E a associação de tromboembolismo venoso e o anticoncepcional hormonal é muito midiática. Normalmente o pessoal hipervaloriza essa condição para querer gerar mídia, para querer gerar sensacionalismo. Agora eu vou explicar para vocês, assim, sem emocionar, o que realmente é e quais são os reais riscos. Pessoal, na realidade, tem uma discreta relação, sim, do anticoncepcional hormonal se comparado a uma mulher que não usa. Se você comparar uma mulher em períodos gestacionais e pós-gestacionais com uma mulher que usa anticoncepcional oral, essa condição de gestação e pós-gestação é mais arriscada do que o uso de anticoncepcionais hormonais, certo? Vai favorecer mais. E observa-se
que o risco relacionado aos anticoncepcionais hormonais vai diminuindo com o tempo. Ou seja, é por isso que não é recomendado ficar descontinuando esse método anticoncepcional. Então, se você utilizou o método, mantém ele até um período para essa acomodação, para aguardar essa modificação fisiológica, endocrinológica, para esse organismo se alinhar, se ajustar. Então, não é recomendado começar um método anticoncepcional ou ficar trocando essa composição, porque você vai modificar essa informação fisiológica, hormonal, consequentemente essa cinética e dessa condição pró-trombótica, entendeu? E aí, se você avaliar esses riscos e benefícios, os benefícios superam os malefícios, favorecendo a saúde, o bem-estar da mulher e ainda favorecendo a questão do método anticoncepcional. Ou seja, se a mulher está usando normalmente esse método para evitar uma gravidez, que a gravidez é uma condição protrombótica e a pós-parto também é uma condição que favorece mais o tromboembolismo, se a gente focar simplesmente no tromboembolismo, a condição de gravidez e pós-parto é mais arriscada do que utilizar um método anticoncepcional. E como eu falei para vocês, quando você começa a utilizar, os primeiros 6 meses aproximadamente, claro que depende de um caso para cada caso, tem uma propensão maior, mas menor ainda do que a gravidez e o pós-parto. E depois desses 6 meses que gera essa acomodação, esse estímulo, essa modificação fisiológica, esse risco vai declinando, vai diminuindo. Então, é bem interessante a utilização, o risco não é tão alto assim. Então, pessoal, o segredo de uma avaliação e de uma comparação correta e segura, é necessário realizar uma avaliação clínica muito detalhada de cada caso. Por exemplo, precisa conhecer a atual condição fisiológica do paciente, como se esse paciente tem algum tipo de doença já instalada ou algum histórico familiar, doença instalada, se ela tem algum problema na cascata de coagulação ou se usa algum medicamento que influencia nessa cascata de coagulação, se tem alguma condição que favorece essa ineficiência circular, ou seja, alguma dificuldade de bomba, alguma patologia cardíaca, alguma disfunção circulatória ou alguma outra condição hereditária, seja de tromboembolismo ou seja de alguma etapa do sistema de coagulação, ou seja, que vai favorecer mais ainda essa condição. Avaliar muito bem o estilo de vida que favoreça esse tromboembolismo venoso. Não só avaliar o método anticoncepcional. Por exemplo, a obesidade é uma condição que, além de ser uma condição de inflamação sistêmica, ela gera uma condição de viscosidade desse fluido, desse líquido, que no caso a gente fala de sangue intravenoso. Ou seja, a obesidade, por aumentar a viscosidade desse sangue, aumentar os lípides sanguíneos, favorece uma condição trombofílica, certo? Tabagismo. O tabagismo, para quem acha que é brincadeira, gera um tipo de estresse na região do endotélio vascular e pode gerar danos, e favorecendo também a esse acometimento desses trombos nessas regiões lesadas. Funciona como se fosse assim, imagina o endotélio, e aí ele está como se fosse uma lasquinha. Imagina um anzolzinho, uma lesão vascular. A chance de algum trombo vir aqui e se prender nessa lesão é maior. Então, qualquer tipo de lesão que perda essa continuidade desse endotélio vai favorecer esse trombo. Imagina uma estrutura que está totalmente fluida, que está totalmente lisa. A chance de deslizar por essa estrutura ela é maior. Imagina agora uma estrutura cheia de preguinhos, cheio de cravos ou de lesões vasculares. A chance de prender esses coágulos é maior, desses trombos. Concorda comigo? Então, tem que ficar atento a essas duas condições: obesidade, tabagismo, idade avançada, que é normal, conforme o nosso envelhecimento, essa maquinária, todas as vias metabólicas, elas vão perdendo essa eficiência, ou seja, favorecendo o tromboembolismo. É normal, com o tempo, ter essa propensão a essa condição, certo?
também tem que avaliar, como já enfatizei e frisei bastante, a gestação também é uma condição. Então, quanto mais condições que eu citei aqui, se juntadas, se somadas, por exemplo, se a pessoa é obesa, é tabagista, tem idade avançada, já teve uma gestação recente ou está gestando, a chance dela ser acometida é maior, entendeu? Então, são fatores de riscos. Quanto maior os fatores de riscos, maior a contraindicação do uso, de você agregar mais um fator que pode favorecer ao tromboembolismo venoso, certo? E um ponto muito importante, se o estrogênio na quantidade certa e a progesterona na quantidade certa, ela é saudável e ela não favorece a tromboembolismo, as doses menores desses anticoncepcionais se demonstram ser mais seguras, ou seja, não abusar de anticoncepcional ou avaliar uma dose ideal para a sua fisiologia e a sua condição clínica, entendeu? O efeito das progestinas são discutíveis ainda e cheia de controvérsias. Precisa ser melhor estudado. Só que tem alguns estudos também falando que favorecem. Então, até ser bem elucidado, tem que ter um pouco de critério, um pouco de cuidado, de cautela para utilizar, que a gente fala, os métodos anticoncepcionais hormonais combinados, beleza? Mas, de forma geral, os anticoncepcionais hormonais combinados provocam uma alteração de níveis plasmáticos de diversas proteínas envolvidas na coagulação e na fibrinólise, certo? Que levam a um efeito pró-coagulante. Pouco pronunciado, mas existe, não pode ser descartado, certo? Então, pessoal, para a gente pular para o próximo tema, resumindo os anticoncepcionais hormonais, combinados ou não, se comparar a uma mulher que não utiliza anticoncepcional hormonal combinado e não esteja gestante, o risco da mulher que usa um anticoncepcional hormonal combinado é um pouco menor. Pequeno, mas existe. Quanto maior a dose, maior o risco. Então, cuidado nessa dose ao utilizar o método anticoncepcional. E existe a relação do uso de anticoncepção hormonal com tromboembolismo venoso profundo. Tromboembolismo venoso profundo, sim. Tem a relação com a TEP, que é a tromboembolismo pulmonar, e tromboembolismo venosa cerebral. Então, qualquer estrutura que tenha uma trama vascular venosa pode ser acometido por esses trombos, que são favorecidos por vários fatores, inclusive o anticoncepcional hormonal, certo? Mas, como eu já falei para vocês, é importante evidenciar os outros fatores de risco associado, como tabagismo, imobilidade ou inatividade, obesidade e outras condições trombofílicas que eu mencionei anteriormente na explicação. Então, pessoal, deixando esse estilo de vida de lado, o primeiro ano do uso de anticoncepcional hormonal é considerado mais arriscado, ou seja, de maior risco, particularmente nos primeiros 6 meses, e o risco vai diminuindo progressivamente com o tempo de uso. Então, não é recomendado começar o anticoncepcional hormonal e ficar alterando ou descontinuar. Se começou a usar, usa de forma mais longa e após esses 6 meses, os estudos demonstram que esse risco vai diminuindo progressivamente, certo? Então, pessoal, assim que tomar a decisão criteriosa, detalhada, então o mais importante é se orientar sobre os riscos e os benefícios para o seu caso. Se no seu caso ter um método anticonceptivo ele é mais importante do que um risco pequeno de um tromboembolismo venoso, você tem que avaliar. Então, pessoal, assim tomar a sua decisão de forma criteriosa e responsável. Não existe nada nesse mundo que é isento de riscos, entendeu? Então, cuidado. Busque informação, então não haja de forma precipitada e principalmente se não tiver informação. Cuidado. Resumo de toda essa explicação. Se você quiser utilizar, recomendo minimizar os fatores de risco. Por exemplo, melhorar o seu estilo de vida. Antes de iniciar um anticoncepcional hormonal, recomendo que você minimize ou neutralize os riscos de vida. Os riscos que podem favorecer esse tromboembolismo. Como eu falei para vocês,
diminuir o percentual de gordura. Obesidade é um fator de risco. Parar com o tabagismo. Fumo altera e lesa esse sistema vascular, favorece o tromboembolismo. E inatividade, o passar longos períodos sem se movimentar. Então, no lugar de agregar fatores de risco, primeiro você limpa os fatores de risco e aí avalia o uso do anticoncepcional oral de forma detalhada, individualizada, e se os benefícios para a sua concepção com essa orientação profissional superarem os malefícios, você tem indicação do uso de anticoncepcional hormonal combinado ou não, certo? Acho que eu expliquei bem sobre os anticoncepcionais orais ou de outras vias hormonais, combinados ou não, e a sua relação com o tromboembolismo venoso. Beleza? Tem mais alguma dúvida em relação